Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 125 é questões sobre as evocações, capítulo 25, livro dos médiuns. Então a pergunta hoje é a pergunta de número 19, deixando bem claro que a pergunta de número 18, tanto a pergunta de número 17 quanto a pergunta de número 18, nós apenas fizemos um leve comentário a respeito, pois cada pergunta e cada resposta, se fôssemos gravar vídeo a respeito do conteúdo, obviamente uns 100 vídeos cada pergunta e cada resposta, que não é a finalidade, não é o objetivo não é esse. Então, por mais que já comentamos, tem muita coisa ainda a ser comentada a respeito da pergunta 17 e da pergunta 18. Mas eu acredito que o básico nós tentamos mostrar. Porque as pessoas porque não sabem. Inclusive na questão de número 18, existe tantos rituais que as pessoas não calculam, rituais macabros no mundo. Só para você ter uma noção, no bom sentido. Existem lugares em que os trabalhos, em vez de ser nas encruzilhadas, os trabalhos são realizados dentro de cemitério. E à meia-noite. Então as pessoas invadem o cemitério, aquelas pessoas contratadas por certas pessoas, e aqueles espíritos, eles determinam que aqueles membros daquela agremiação, vamos assim dizer, né, que eles façam aqueles trabalhos, que eles realizem aquele trabalho dentro do cemitério, à meia-noite. Os espíritos determinam que os trabalhos têm que ser realizados dentro do cemitério à meia-noite. Outro item. Existem seitas religiosas que os espíritos, são tão primitivos, tanto quanto os encarnados, que eles sacrificam crianças, adolescentes. No mundo está cheio disso. Então, quando as pessoas nos ouvem aqui dizendo o que nós tivemos a oportunidade de dizer nos 3 vídeos anteriores, principalmente, as pessoas podem pensar assim, mas o Luiz está ficando maluco dizendo isso. É aquilo que eu disse, essas pessoas, elas tinham que todas passar por atendimento psiquiátrico, que são pessoas totalmente fora de si. Então, existe
aquelas agremiações que os espíritos determinam sacrifício. Então eles sacrificam criança, sacrifica. Eles sacrificam crianças, aqueles trabalhos macabros. E ali eles partem o corpo da criança em vários pedaços, dos adolescentes, às vezes até de adulto. Eu já fiquei sabendo no Brasil mesmo, fatos como este que estamos narrando, de adultos mesmos, né? Então eles partem os pedaços ali, eles oferecem aqueles pedaços daquelas partes todas a esses espíritos, e eles, médiuns ali, olha para você ver que situação, eles bebem, né? Eles tomam aquele sangue daquela pessoa que foi sacrificada. Em meio a pólvoras, em meio a velas, em meio a galinha de tudo quanto é cor. Existem trabalhos que os espíritos exigem ossos de defunto, crânio de defunto. Então, toda vez que eles têm que realizar trabalhos nas encruzilhadas ou em determinados lugares, aqueles membros daquelas agremiações, daquelas instituições religiosas, eles invadem ou eles pagam para que outras pessoas invadem o cemitério e roubam lá crânios, ossos de defunto, para realizar aqueles trabalhos. Existem trabalhos macabros que eles sacrificam ovelhas, carneiros e outros animais, como galinha, né? Frango, essas coisas todas. Então, pode parecer pesado esse assunto, mas não é pesado. Acontece que ninguém toca nesse assunto, mas isso é a realidade, isso é real, isso existe. Mas existe, comandado por espíritos das trevas, espíritos primitivos, espíritos sofredores, anticristos, não só da erraticidade, charlatões e mistificadores, como também por aqueles encarnados todos. Então, às vezes as pessoas ficam assustadas, como nos 3 vídeos anteriores que gravamos, anterior a esse, as pessoas podem ter ficado assim, assustada com certos termos meu, né, ou nosso aqui, mas é a realidade, existe isso no mundo. Olha só para você ver, um espírita de uma cidade vizinha a São Sebastião do Paraíso, nós estivemos nessa instituição espírita, numa cidade vizinha a São Sebastião do Paraíso, e estivemos lá para divulgar um livro que psicografamos. E eu já contei essa história outras vezes aqui já, mas eu vou contar novamente porque faz parte do tema agora. E sei que havia no recinto aproximadamente umas 50 pessoas no lançamento do livro nosso lá. E assim que ele me apresentou as pessoas ali,
e que eu comecei a fazer uma pequena palestra ali de uma meia hora mais ou menos, ele desapareceu e foi para um cômodo ao lado. E de repente eu escuto lá, né? Todo mundo começou a ouvir, era hábito deles, só que eu não sabia. E começou aquele som de atabaque. Nada contra. E durante o tempo todo da minha preleção, atabaque. Cheiro de fumaça de cachimbo, cheiro de bebida. Tá. Assim que terminamos a nossa preleção a respeito do livro, e de repente esse amigo meu vem e me convida. Desculpa. O pai não sei o que tá te chamando ali no outro trabalho. Ele falou, mas que trabalho é esse? Ele falou, não, deixa eu te explicar. Esse salão aqui, essa casa espírita aqui tem 2 salões. Esse salão aqui que nós nos encontramos aqui, aqui nós realizamos o trabalho da direita. E esse outro salão aqui, para onde eu vou te levar agora, é o trabalho da esquerda. Mas da esquerda? Como se diz assim, né? Aqui se realiza o bem e ali se realiza o mal. Então nós temos 2 tipos de trabalho aqui na casa. E sei que eu, para poder, né, ver o que estava acontecendo naquele outro salão, eu acompanhei. E ele me levou até onde tinha uma pessoa assim incorporada, um pseudo charlatão mistificador com o nome de Preto Velho. E esse Preto Velho pediu para que eu beijasse a mão dele. E eu não o beijei. Não por ignorância. Porque toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Eu não tenho que estar beijando a mão de charlatão, de mistificador, de místico, de forma alguma. Eu não devo nada a essas pessoas, a esses seres, porque eu vou ter que estar beijando a mão deles. E eu não o beijei. Aí, esse Preto Velho pegou e falou assim, você não quer beijar a minha mão porque você não me considera e não me respeita? Eu falei, não, justamente por eu te respeitar, é que eu não vou beijar a tua mão. Ah, mas por quê? Justamente porque você me respeita? Sim, te respeito você na condição de um ser em processo de evolução. Porque você há de convir comigo que toda honra e toda glória a Deus e a Jesus, e não a você, e não a mim. E eu sei que eu deixei esse Preto Velho em saias curtas. E conversamos mais ou menos uns 2 minutos ali, me levantei e saí. Aí lá fora, conversando com esse amigo meu que é o presidente dessa casa espírita, eu disse para ele, mas eu não entendi uma coisa, você aqui, centro espírita, Kardec com Umbanda, o que está acontecendo? Ele falou, Luiz, a demanda é tão grande que nós temos que atender os 2 lados. Foi de forma alguma. Não tem nada de demanda, não. Você vai me respeitar, você, com todo respeito que eu tenho por você, mas você vai responder pelo que você está fazendo. Espiritismo é espiritismo. E não deve se misturar com nada. Ah, mas é a mesma coisa. Foi de forma alguma. Você, porque nunca estudou as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Porque se você tivesse estudado, você não estaria permitindo umas coisas dessa. E nem se sujeitando a uma situação dessa. É vergonhoso, meu amigo. Com todo o respeito que você merece, mas é vergonhoso. Então, gente, se nós fôssemos tratar a respeito da questão 17 e 18, faríamos aqui mais ou menos uns 100 vídeos a respeito de cada pergunta e de cada resposta. Mas a gente dá só uma passada por cima, tá bom demais. Então nós vamos para a pergunta de número 19.
Então Kardec interroga assim, interroga os bons espíritos. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Olha só para você ver que coisa mais interessante. Aí os bons espíritos, só para dar uma sequência, para que possamos, tratar do assunto, os bons espíritos respondem a Kardec assim: para os espíritos, isso é completamente indiferente. Não é não. Isso aqui, sentido duplo. Nós temos que raciocinar a respeito disso aqui. Para os espíritos, isso é completamente indiferente. Por que é sentido duplo e também relativo? Porque os espíritos do bem, isso é do bem que nós estamos tratando aqui, eles não estão 24 horas na erraticidade à disposição nossa aqui no corpo físico, não. Então, é necessário, sim, disciplina, dias marcados, horários marcados, pontualidade para iniciar os trabalhos e pontualidade para encerrar os trabalhos. É necessário. Só que os bons espíritos disseram dessa forma aqui, para poder deixar no ar algo para que pudéssemos raciocinar. Então, para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material. Como tudo que é material. Não deixa de ser indiferente, mas é preciso a pontualidade, a disciplina, o horário para começar, o horário para encerrar e o lugar onde os trabalhos devem ser realizados ali com muita seriedade. E fora superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Aqui os bons espíritos, nesse sentido aqui, eles estão certos. Você pode me dizer assim, mas então quer dizer que há certas contradições? Não, os bons espíritos sempre acertaram. Nós é que estamos tentando mostrar, através do esmiuçamento, algo que os bons espíritos não nos mostram, justamente para que possamos raciocinar. Então, olha só para você ver. E fora a superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Então, tem certos espíritos, tem certas casas espíritas, que eles só realizam o trabalho de evocação às sextas-feiras, porque eles dizem que a sexta-feira é o dia mais forte, né? Então, sexta-feira é um dia forte. Não existe dia forte. Não existe centro forte. Uma vez me disseram isso, que eu tinha que trabalhar num centro forte. E conversando com a avó no plano espiritual, a avó me disse assim: meu filho, não existe centro forte, não existe centro fraco. Existe trabalhadores moralmente fraco, intelectualmente fraco. Conhecimento da doutrina e dos espíritos, fraco. Amor pelo próximo, fraco. Sentimentos de nobreza, fraco. Então, quem é fraco são as pessoas que não são dotadas de amor, de bom senso, de prudência, de raciocínio. Não existe centro forte. Não existe centro fraco. Desde o momento em que você encontra-se com Deus e com Jesus. Mas aí você me diz assim, mas então quer dizer que se eu não me encontro com Deus e com Jesus, então é possível o centro forte e o centro fraco? Não. Sem Deus e sem Jesus, o que existe chama-se pobreza de espírito. Você conseguiu entender?
Você pode me dizer, então quer dizer que sem Deus e sem Jesus existe centro forte e centro fraco? Não. Existe pobreza de espírito, falta de conhecimento, ignorância. É onde as pessoas extrapolam. Porque Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se você está com Deus, se você está com Jesus, com Nossa Mãe Maria Santíssima, se você está com os ministros do Criador, né? Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e todos esses espíritos nobres, você não tem que temer nada. Ah, eu vou fazer macumba para acabar com você, para te matar. Faça. Faça à vontade. Quantas pessoas nesse mundo, nessa atual existência, já me disseram na minha cara, porque isso aqui não é rosto, já me disseram na minha cara: toma cuidado, viu, Luiz? Porque uma hora aí você vai ser encontrado com a boca cheia de formiga. Mas o que significa isso? Eu vou mandar fazer... já falaram várias vezes na minha cara. Eu vou mandar fazer um trabalho para destruir você, destruir tua vida. Faça. Faça. Mas não faça um, não. Faça 10. Faça 1000. Porque você é um pobre de espírito. Eu tenho dó de você. Enquanto você deseja o mal a mim, eu desejo o bem a você. Dizendo a você, faça, não estou te desafiando, não. Por quê? Porque quem tem Deus e quem tem Jesus não precisa desafiar ninguém. Porque a nossa maior arma é Deus e é Jesus. Então, se você tem o sol a teu favor, você vai abraçar a escuridão por qual motivo? Então, olha só para você ver. E fora a superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Então, tem pessoas que acreditam que a sexta-feira é o melhor dia para se evocar os espíritos. Tem pessoas que acreditam que a sexta-feira da paixão, sexta-feira 13, são os melhores dias para se realizar trabalho, para lidar com os espíritos. Isso é tudo crendice, é tudo mistificação, são charlatões que agem dessa forma, pessoas que não têm conhecimento. Até porque dia e noite, isso no calendário existencial, no nível que nós nos encontramos, isso é algo que foi criado de acordo com as nossas necessidades evolutivas no plano em que nós nos encontramos. Porque você acha que se você chega a Júpiter, você acha que lá existe dias e noites e horas no cronômetro, no relógio, como existe aqui na Terra? Você acha que em Júpiter existe sexta-feira 13? Você acha que... Não existe. Isso são termos aqui para o nosso nível evolutivo, a nossa condição evolutiva. E também nem horas também, para poder... A hora mais apropriada, a melhor hora para se falar com certos espíritos é às 20 horas, às 21, tem nada disso. Meia-noite. Meia-noite é a hora que nos conectamos 100% com os espíritos da erraticidade. Tudo crendice. Tudo palhaçada. Não existe nada disso. Não existe horas,
não existe dias, não existe centro fraco, não existe centro forte, não existe nada disso. Não existe sexta-feira 13, não existe nada, gente. Você pode trabalhar o dia que você quiser, a hora que você quiser, desde que você esteja com Deus e com Jesus. Agora, é lógico que respeita-se um calendário devido às nossas necessidades aqui, devido às nossas necessidades e também devido às necessidades do plano espiritual, porque, como eu disse, os bons espíritos, eles não encontram-se na erraticidade à disposição nossa 24 horas. Agora, nós temos que entender que nós estamos falando de bons espíritos, contrário dos charlatões, dos mistificadores, que eles atendem ao chamado dos pobres de espíritos aqui do corpo físico 24 horas, porque eles vivem em prol de satisfazer esses ignorantes, esses hipócritas, esses antagonistas que no corpo físico se encontram. Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência nessa pergunta e nessa resposta.